Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal, na aula anterior, aprendemos sobre a fatoração com números primos, ok? Agora, vamos aprender sobre o mínimo múltiplo comum, mais conhecido como MMC, ok? E ele corresponde ao menor número inteiro positivo, diferente de zero, que é múltiplo ao mesmo tempo de 2 ou mais números, ok? Lembre, para a gente poder encontrar os múltiplos de um número, basta multiplicar esse número pela sequência dos números naturais, que também já foram estudados em aulas anteriores sobre múltiplos, ok? Pessoal, vocês devem estar pensando como calcular, então, o MMC, tá? O cálculo do MMC, ele pode ser feito através de comparação da tabuada desses números, tá? Por exemplo, para descobrir o MMC, qual é o mínimo múltiplo que é comum a 2 e 3, a gente tem que comparar a tabuada do 2 com a tabuada do 3, tá? E observar que o menor múltiplo comum, que tem em comum, qual é o número que tem na tabuada do 2, como resposta na tabuada do 2, e que também tem na tabuada do 3. Se vocês observar, é o número 6. Logo, né, o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3 é 6, ok? Essa forma de encontrar o MMC, ela é bem direta, tá? Mas quando temos números maiores, ou mais de 2 números, ela não é muito prática, tá? Então, para essas situações, é melhor usar o método da fatoração, certo? Que é decompor os números em fatores primos. Observe os exemplos a seguir. Olá, pessoal, vamos para os exemplos de como calcular MMC, tá? Utilizando a decomposição em fatores primos. Então, o exercício fala assim, ó, calcule o MMC dos números a seguir. Então, ele quer no item A, MMC de 40 e 60, ok? Então, eu vou ensinar vocês a fazer pelo método da fatoração. Então, vou colocar o 40 e o 60. Vou colocar o traço de divisão que a gente já usava na fatoração, ok? E aí, lembra como que era fazer a fatoração? Eu tenho que analisar se esses números, eles são divisíveis pelos números primos, tá? Então, relembrando lá os números primos, ok? Então, o primeiro número primo, 2, eu tenho que ver 40, dá para dividir por 2? Sim. E 60 também dá para dividir por 2? Sim. Então, vamos lá. Quanto que é 40 dividido por 2? É 20. E 60 dividido por 2? É 30, ok? Agora, vamos ver se esses números ainda dá para ser divididos pelo menor número primo 2. 20 dá para dividir por 2? Sim. E 30 dá para dividir por 2? Sim. Então, vamos lá. Quanto que é 20 dividido por 2? 10. 30 dividido por 2? 15. Muito bem. Agora, eu tenho que tentar, né, ver se algum desses números ainda é divisível por 2, tá? O 10 é divisível por 2? Sim. E o 15 dá para dividir por 2? Não, não dá, tá? Mas, como o 10, ele é possível dividir, não tem problema, tá, pessoal? Não é necessariamente que os dois números sejam divisíveis por aquele número primo, tá bom? Então, nesse caso, ó, 10 dividido por 2 é 5. O 15 não tem uma divisão exata por 2. Então, o que que eu faço com ele? Eu copio ele, deixo ele aqui quietinho, ok? Agora,
observe, o 5 e o 15 não dá mais para a gente dividir pelo menor número primo 2. Então, agora a gente vai para o próximo número primo, que é o número 3. Vamos lá. O 5 dá para dividir por 3? Não. O 15 dá para dividir por 3? Sim. Então, quando não dá para dividir, a gente copia. Então, eu copio 5, 15 dividido por 3, 5. Certo? Vamos lá. 5 não dá mais para dividir por 3, então, a gente vai para o próximo número primo, que é o número 5. Então, o 5 dividido por 5 é 1. 5 dividido por 5, 1. Muito bem, terminei a minha decomposição, a minha fatoração, certo? Pois o quociente ficou 1. Então, como que a gente vai descobrir o mínimo múltiplo comum? A gente vai ter que multiplicar todos esses valores e aí a gente descobre. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Vamos ver quanto que vai dar? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Certo? 8 vezes 3. Então, 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, 120. Logo, o MMC de 40 e 60, o menor múltiplo comum entre eles é o 120, ok? Vamos encontrar agora, no item B, o menor múltiplo comum, o MMC, de 6, 8 e 20, tá? Observe que agora são 3 números, mas vai ser a mesma coisa do que aprendemos. Então, vamos lá. Vamos colocar o 6, o 8 e o 20. E colocar o tracinho de divisão. Vamos ter que fazer o quê? Verificar lá nos números primos, né? Se o 6 é divisível por 2? Sim. O 8 dá para dividir por 2? Sim. O 20 dá para dividir por 2? Sim. Então, vamos lá. Então, coloco 2 aqui. 20 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. 20 dividido por 2, 10. Muito bem. Vamos analisar esses novos números que formou. O 3 não dá mais para dividir por 2. O 4 dá para dividir por 2? Sim. O 10 dá para dividir por 2? Sim. Então, vamos lá. Coloque o 2 aqui. Quando não dá para dividir, a gente simplesmente copia, né? 4 dividido por 2, 2. 10 dividido por 2, 5. Vamos lá novamente ver se ainda tem valores que dá para dividir por 2. O 3 não dá, o 2 dá e o 5 não. Então, vamos lá, dá para dividir por 2 mais uma vez ainda. Então, o 3 eu copio, 2 dividido por 2, 1. 5 dividido por 2 não dá, então, eu coloco o 5 quietinho aí, ok? Então, a gente observa que não tem mais como dividir pelo menor número primo 2. Então, vamos para o próximo, que é o 3. 3 dá para dividir por 3, que é 1. 1 eu simplesmente só copio. Agora, 5 dá para dividir por 3? Não, quando é assim, eu só copio o 5, deixo ele quietinho. Vamos lá ver os números primos. Então, o 5 dá para dividir por 5, que é o próximo número primo, tá? 5 dividido por 5, 1, ok? Agora, como a gente calcula o MMC de 6, 8 e 20? É somente a gente multiplicar. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3 e vezes 5. Então, vamos lá? 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3 vezes 5, tá? Pode ter exercícios que, como tem repetindo o mesmo número 3 vezes, né? 2 está sendo repetido 3 vezes, pode ser colocado em formato de potência, tá? Então, 2 vezes 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 3.
vezes o 3, vezes o 5. Quando fazer nessa multiplicação, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, vezes 3, 24, vezes 5, 120. Ok? Logo, o MMC de 6, 8 e 20 é 120. O menor múltiplo comum entre eles é 120.